Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 11 até o final, versículo 21. Paulo está apresentando aqui nessa parte final da sua carta tudo aquilo que humanamente tem machucado o seu coração e aquilo que também humanamente tem movido o seu coração. O que tem machucado o coração de Paulo? O fato de aquela comunidade que ele fundou com tanto amor, eles estarem ouvindo outros que vieram depois, tido como superapóstolos ou assim por diante. Essa expressão superapóstolos, é importante ver que ela tem um sentido irônico. O próprio Paulo se refere a ela como ironia, porque se ele era apóstolo e pregou e anunciou o evangelho a ele, e eles deram mais ouvido aos que vieram depois, é porque eles eram mais apóstolos do que Paulo. Então, Paulo responde isso de uma forma irônica. Mas ele quer trazer para nós, acima de tudo, a prontidão que ele tem, lá no versículo 14, estou pronto para ir visitar-vos, uma terceira vez. E aí ele usa a expressão, eu não vos serei pesado, pois não busco os vossos bens, busco somente a vós. A preocupação de Paulo de não se tornar um peso para aquela comunidade. Ele vai até dizer que não é obrigação dos filhos, em primeiro lugar, adquirir bens para os pais. Não deve os filhos juntar os bens para os pais, mas primeiro é os pais que cuidam dos filhos. A parte primeira da história é essa, é os pais que cuidam dos filhos. Então Paulo é pai daquela comunidade, ele não quer que aquela comunidade sinta-se na obrigação de simplesmente sustentar Paulo. E isso é bonito da parte de Paulo. Ele dá um exemplo do desprendimento evangélico que ele faz. Ele não tem nenhum interesse financeiro, comercial, material no trabalho evangelizador que ele faz. Quando ele fala um peso, porque a parte financeira acaba sendo um peso quando tem que sustentar essa ou aquela situação. Não, muito pelo contrário. Eu, quando estive convosco, recorda Paulo, não vos fiz pesado e nem vos mandei ninguém para que constituísse um peso. Muito cuidado que todo aquele que se põe ao serviço do Evangelho não perder o sentido da gratuidade do serviço. Nós não podemos nos tornar pesos uns para os outros. Uma coisa é eu saber que, de uma forma gratuita, generosa, amorosa, eu quero cuidar do outro. Uma outra coisa é as pessoas, às vezes, querem criar uma dependência sempre dos outros. Cada um está lutando, está ralando, está buscando suas formas de sobreviver na vida e assim por diante. De modo que eu tenho que pensar sempre, 1000 vezes, quando eu vou pedir algo para alguém, quando vou me encostar em alguém, ou assim por diante. Porque o Evangelho, ele não pode, o anúncio dele não pode de forma nenhuma se tornar um peso para aquele que evangeliza e espera receber em troca do evangelizador. O operário é digno do seu salário, o de graça recebesse, de graça também dá. É óbvio que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Uma outra coisa é uma ajuda que alguém possa dar, possa receber, mas nunca a ajuda pode ser um peso. Pode ser algo demasiado. Eu tenho uma coisa interessante. Há certos lugares onde eu mesmo vou pregar o evangelho, vou celebrar missa e assim por diante. Todos sabem que o padre recebe a chamada espótula, que é aquele valor que ele recebe para a sua manutenção. Mas é interessante que há certos lugares
onde eu prefiro ir porque aquela comunidade não vai me dar nada, e onde eu sinto mais alegria porque eu vou ali pela gratuidade do evangelizar. E fico preocupado quando as pessoas estão pensando que o peso da evangelização seja o valor financeiro que dele ou desse trabalho possa advir. Não, de forma nenhuma. O evangelho não se pode de forma nenhuma se tornar um peso. Como é que tal cidade, tal lugar, tal povo, tal grupo vai receber o evangelho? Porque não temos dinheiro para isso. Nunca pode ser o valor financeiro ter o seu motivo da preocupação quando se quer evangelizar. Quando a evangelização ela perde a gratuidade na sua forma de ser, ela se torna uma evangelização pesada e comprometida ou descomprometida com o Cristo pobre. Por isso que, quanto a mim, na minha boa vontade, gastarei o que for preciso e me gastarei inteiramente para vós. Será que amando-vos mais, sou por isso menos amado? Aqui na manifestação da carência de Paulo, há uma manifestação, sobretudo, da sua disposição de se doar inteiramente para evangelizar. O gastasse, o entregasse inteiramente para essa missão, a missão de evangelizar. Eu me gasto, eu me desgasto e não espero nada em troca daquilo que vou fazer. Outra coisa é a exploração que talvez alguns queiram fazer para pessoas que querem ganhar vantagens, às vezes financeira, em torno do trabalho de evangelização que faz, e aí criam-se meios de capitalistas de regerem esse trabalho. Aí não, de forma nenhuma pode se permitir esse abuso. Por isso que Paulo fala aqui da sua gratuidade, mas sobretudo do seu gastar-se e desgastar-se por causa do evangelho. Mas seja, eu não fui pesado para vós. Porém, astuto como sou, esperto como sou, foi com esperteza que eu vos conquistei. Mas eu explorei algum daqueles que vos enviei. Insisti com Tito para que fosse visitar-vos, e com ele enviei o irmão que bem o conheceis. Acaso Tito vos explorou? Não procedemos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pegadas? Nós seguimos as pegadas do Cristo crucificado e, de forma alguma, procuramos explorar aqueles a quem anunciamos o Evangelho. Que beleza! Aí, para encerrar, eu queria que pegássemos a pérola do versículo, a partir do versículo 20. Pois receio que quando eu chegar entre vós, vos encontrar como eu me apresente a vós de uma forma como vós desejais. Bom, eu receio que haja entre vós contendas, ciúmes, iras, raivas, disputas, maledicências, murmurações, insolências e desordens. Veja, eu receio que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe a vosso respeito e que eu tenha de chorar por causa de muitos que pecaram e ainda não se converteram da imundície, da libertinagem e da devassidão. O pior pecado não é o pecado cometido. Claro que o pecado cometido deixa marca, mas o pior é o pecado não arrependido, não penitenciado, não revisto, não mudado na minha vida. O pior é o pecado que ainda estou preso a ele. Então, o que causa vergonha não é o pecado que vós cometeram, o que vocês fizeram. E aqui houve gente que traiu Paulo, que traiu a comunidade, que criou disputa, criou competição, que dividiu. Ok. O perdão de Deus, ele abrange qualquer pecado, mas, desculpa, como é que vamos perdoar quem não se arrependeu? Então, o problema, o que vai causar tristeza e choro no meu coração, é eu chegar entre vós, está dizendo Paulo, e ter que chorar porque muitos pecaram e não se arrependeram.
O choro final, o choro com... Ali haverá choro e ranger de dentes, quando Jesus fala referente ao inferno. O choro e o ranger de dentes é o choro por não termos nos arrependido dos pecados cometidos. O choro eterno, que choro terrível. Paulo queria não chorar ainda aqui na terra, porque nós precisamos chorar aqui ainda pelos pecados que nós cometemos, para que isso gere uma contrição, a contrição gere a penitência, e a penitência ela seja realmente fruto de um arrependimento, de ter pecado, de ter ofendido, de ter falhado. É assim que nos convertemos, porque Deus nos quer convertidos de qualquer mal que tenhamos praticado nessa vida. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.